Bem-vindos de volta à loja de pets. No último episódio, o rato relâmpago de Suping chocou toda a academia ao derrotar a carta secreta escondida de Zhang Xiao e ganhar oficialmente o título de Rei dos Ratos. Enquanto isso, Suping provou que sua lojinha suspeita não era uma fraude e se tornou um treinador oficial de pets de guerra. Depois, de alguma forma, ele gastou seus preciosos pontos de energia em um esqueleto minúsculo que parecia vir com política de reembolso. Mas dentro do mundo dos espíritos da morte e do caos, esse mesmo pequeno esqueleto absorveu poder demoníaco e despertou sua primeira habilidade de combate, técnica da espada. Então, bem quando as coisas finalmente pareciam estar indo bem, uma misteriosa demonia alada apareceu. E hoje, Suping está prestes a aprender uma lição muito importante. Alguns monstros não são simples mobs. Eles são desastres com barras de vida. Vamos continuar. Um brilho azul se espalhou da demonia, e o sistema imediatamente falhou no único trabalho que deveria fazer. Ele não conseguiu identificar o atributo dela, não conseguiu determinar o nível dela, não conseguiu medir a força de batalha dela, nem sequer conseguiu mostrar a qualificação ou as habilidades dela. Suping tocou o queixo e encarou a criatura à sua frente. Crânios azuis flutuavam ao redor dela como se ela tivesse saído de um pesadelo e decidido trazer decorações. Como o identificador não funcionou, ele supôs que ela poderia ser o monstro de nível mais alto no local de treinamento. E naturalmente, em vez de recuar como uma pessoa normal com instintos de sobrevivência, ele pensou que talvez até encontrassem um tesouro de nível máximo nela. Então o monstro estendeu a mão. Uma energia estranha se reuniu ao redor de seus ossos. A energia aterrorizante avançou na direção de Suping. A força vital começou a sair de seus olhos e de sua boca. Em segundos, nada restou dele ou de seus pets além das roupas. O sistema anunciou imediatamente que o anfitrião estava morto. O rato relâmpago estava morto. O pequeno esqueleto estava morto. Suping reviveu e esfregou o maxilar com um sorriso. Ele admitiu que sua rival era tão poderosa que os havia matado à primeira vista. Aquilo não foi uma luta. Foi um teste grátis da morte. A demonia estremeceu quando ele perguntou casualmente se ela era a chefe final dali. Ele acenou com a mão e perguntou se ela tinha alguma inteligência. A mulher abriu a boca, puxando mais energia. Seu corpo desapareceu de novo antes mesmo que ele pudesse terminar de falar. Suas últimas palavras não foram nada além de uma reclamação inútil, implorando ao mundo que pelo menos o deixasse terminar a frase primeiro. A notificação do sistema chegou logo depois disso. O anfitrião havia morrido, e o número restante de ressurreições ainda era infinito. Então o sistema perguntou se ele queria reviver. Suping cruzou os braços e murmurou que havia desperdiçado bastante de seu precioso tempo. Ele também sentiu como se o demônio estivesse tratando ele como um almoço grátis, sugando sua alma sem nem falar com ele. Porque, claro, conversar com demônios assustadores em vez de lutar fazia todo sentido. Em vez de voltar ao mesmo lugar, ele escolheu um local aleatório de ressurreição. Quando abriu os olhos novamente, ele se agachou e olhou ao redor. A área estava silenciosa. Silenciosa demais. Ele se aproximou de uma das presas gigantes próximas e olhou para baixo. Muito abaixo dele, um exército enorme marchava atrás de 3 criaturas gigantescas. Suping encarou a cena com curiosidade, imaginando em que tipo de lugar havia aterrissado desta vez. Então ele notou uma das comandantes. Era a mesma demonia encapuzada que havia transformado ele em uma refeição do McDonald's. Ela parecia exatamente o tipo de pessoa que não queria ver ele 2 vezes no mesmo dia. O monstro também o viu. Ela imediatamente começou a suar, apontou para ele e fez sons estranhos como se estivesse dizendo algo aos outros no idioma deles. Um segundo depois, o lugar onde Suping estava parado começou a tremer. Ele saltou para longe, mas uma enorme mão roxa se materializou e o agarrou no ar. Em um trono enorme estava sentado um gigantesco rei esqueleto. À sua frente, seu exército de monstros estava em formação. O rei apoiou-se em uma mão e perguntou ao humano flutuando no ar quem ele era e como havia entrado ali. Ele deu 3 segundos para responder. Suping ficou pálido sob a pressão.
Ele murmurou que apenas estava passando por ali, então perguntou se o esqueleto era o líder dali. Era uma pergunta ousada para alguém que naquele momento estava sendo segurado como um brinquedo na mão de um monstro gigante. Ao mesmo tempo, ele franziu a testa. O rei não o havia matado imediatamente. Em vez disso, estava testando ele. Isso significava algo. Se este monstro só quisesse vê-lo morto, ele já seria poeira no chão. Suping moveu as pernas e pensou que morrer seria honestamente mais fácil. Mas ele estava sendo segurado com força demais. Se não podia morrer e não podia escapar, então o sistema era inútil no momento. O tempo continuava passando, e a missão ainda estava inacabada. O rei esqueleto trouxe para mais perto da órbita de seu olho. Ele disse que Suping não era comum, já que havia conseguido entrar naquele lugar em silêncio. Então ele exigiu uma resposta e avisou que não perguntaria uma terceira vez. Suping sorriu. Ele entendeu agora. O rei estava tentando avaliar suas habilidades. Isso significava que o monstro era cauteloso. E se existia cautela, então havia espaço para negociar. Ele também supôs que essas criaturas provavelmente nunca tinham visto um humano antes. Muito provavelmente também não sabiam nada sobre o sistema. Então, se quisesse sobreviver, ele precisava usar isso a seu favor. Nosso garoto estreitou os olhos e declarou que era um clone do humano mais forte. Ele disse que havia vindo verificar o nível de ameaça do rei e de seu exército. Se eles fossem perigosos demais, todos seriam eliminados por ele. Os monstros ficaram furiosos instantaneamente. Eles se prepararam para proteger seu rei. E o olho do rei esqueleto brilhou com intenção assassina. A mulher encapuzada começou a suar de novo, então se virou para um lugar onde outro comandante estava parado apenas alguns momentos antes. Com apenas um olhar do rei, o outro comandante foi transformado em pó. Ele havia cometido o pecado de falar sem permissão na presença do rei. Suping sorriu e perguntou se matar seus próprios seguidores leais feriria a consciência do rei. Então zombou dele, dizendo que ele provavelmente era apenas um covarde que só conseguia derrotar os fracos. Um feixe rosa cercado por uma aura vermelha e preta de repente cobriu todo o seu corpo. Ele foi destruído instantaneamente. A notificação do sistema chegou novamente. O anfitrião havia morrido. O rei esqueleto estava enfurecido. Ele disse que protestar era uma forma de desrespeito a ele, porque não havia nada neste mundo que pudesse ameaçá-lo. Então Suping ressurgiu bem ao lado dele. Por fora, ele estava confiante e arrogante. Mas por dentro, estava tão feliz quanto uma criança no Natal. O rei havia mordido a isca. Agora que estava livre, lidar com tudo graças ao seu sistema seria mais fácil. Os monstros o encararam com medo. Eles não conseguiam entender o que acabará de acontecer. Para eles, aquilo parecia como se o tempo tivesse sido rebobinado, a realidade tivesse bugado, e um humano morto tivesse voltado só para continuar sendo irritante. Círculos mágicos vermelhos e pretos apareceram ao redor do rei. Ele cerrou o punho, e Suping foi destruído novamente por chamas cobrindo seu corpo. O sistema anunciou que o anfitrião havia morrido de novo. Na vez seguinte, ele foi perfurado por agulhas vermelhas e pretas. Depois disso, explodiu por dentro. Então foi congelado. Mas a cada vez, ele saía da escuridão e restaurava seu corpo como se nada tivesse acontecido. Com o tempo, ele parou de contar os avisos de morte. Quanto mais forte cada ataque se tornava, menos dor causava. Suping havia se acostumado. O rei esqueleto estendeu uma mão com um anel e o encarou. Ele percebeu que esse autoproclamado humano mais forte podia controlar livremente o tempo e a morte. Ele não conseguia entender como um humano tão aterrorizante podia ter existido. Então outra notificação apareceu. O anfitrião havia morrido. Suping deu um sorriso de canto. Ele notou a gema no anel do inimigo e pensou que ela definitivamente valia muito dinheiro. Outra notificação veio. O anfitrião reviveu de novo. Mas desta vez, nosso garoto estendeu a mão em direção à mão gigante do esqueleto para pegar o anel, porque desta vez, ele levaria aquele tesouro com ele. Sua mão foi praticamente transformada em cinzas, mas seus dedos conseguiram tocar a gema.
Naquele instante, ele a recolheu para seu armazenamento. E assim, Suping desapareceu de repente enquanto levava a gema vermelha. O rei esqueleto arregalou os olhos e gritou, exigindo saber para onde a criatura havia ido. Primeiro, este humano havia usado reversão temporal, e agora estava usando manipulação espacial. Como isso era possível? Ele saltou do trono e percebeu algo impossível. Suping havia usado duas das habilidades mais fortes ao mesmo tempo, e a distância para a qual se teletransportou estava muito além do domínio do rei. O rei esqueleto não conseguia entender quem era esse cara. Em um momento, Suping estava morrendo como um personagem de tutorial. No seguinte, havia roubado um rei demônio em plena luz do dia com seu exército inteiro ali parado assistindo. A notificação do sistema apareceu novamente. Um local aleatório de renascimento havia sido escolhido. O corpo de Suping se formou em uma área rochosa. Ele sorriu e murmurou que aquele rei ingênuo realmente havia pensado que ele simplesmente ficaria ali morrendo repetidas vezes. Fugir depois de cumprir seu objetivo havia funcionado perfeitamente. Então ele chamou o pequeno esqueleto. O pet caiu no chão e desabou em pedaços. Mas logo, ele pegou seu pequeno crânio e o colocou de volta no corpo. Ele olhou surpreso para o tesouro gigante que seu dono havia trazido. Suping sorriu e disse ao seu pet que mostraria a ele um tesouro. Então disse que seu pet não podia simplesmente comer ossos restantes. Ele ordenou ao pequeno esqueleto que o absorvesse, porque a próxima batalha seria sua vez de brilhar. Mais tarde, um monstro balançou sua pata com garras na direção deles. O pequeno esqueleto avançou e cortou o inimigo ao meio antes que o inimigo sequer pudesse alcançá-los com esgrima iniciante. O sistema anunciou uma morte bem-sucedida. Sua força de batalha aumentou para o nível 4. A conclusão da tarefa subiu para 46%, com um dia restante. Então a pata de outro monstro pisou na cabeça do orc derrotado e a chutou para o lado. Outro monstro gigante com asas havia pisado no cadáver. Sob a lua vermelha, um exército inteiro de monstros estava à frente, liderado pela criatura alada. Suping olhou para o pequeno esqueleto enquanto ele limpava o sangue de sua arma. Então disse calmamente que havia tantos inimigos alimentando eles com pontos de experiência, e que deixaria todos para o pequeno esqueleto. Golpes rápidos brilharam pela escuridão. O sistema anunciou que o pequeno esqueleto havia completado uma morte. Sua força de batalha subiu para o nível 6. Então o rato relâmpago também completou uma morte, e sua força de batalha também subiu para o nível 6. A conclusão da tarefa subiu até 94%, com apenas 14 minutos restantes. Depois de um tempo, Suping e seus pets se sentaram em cima de uma pilha de cadáveres, respirando pesadamente. Ele olhou para a tela e murmurou que aqueles monstros lixo eram realmente fracos, mas ainda havia muitos sobrando. Então a cabeça de monstro no chão rosnou. Ela pegou ossos ao redor da pilha e se levantou novamente, fazendo membros crescerem a partir de si mesma. Suping caiu enquanto esqueletos voavam pelo ar e se reuniam. Eles se fundiram em um monstro enorme. Ele olhou para cima e murmurou que aquilo não estava completamente morto. Então ele usou a habilidade Intenção Assassina, colocando seus pets em modo berserker. Os olhos do pequeno esqueleto e do rato relâmpago começaram a brilhar. E uma aura vermelha cobriu seus corpos. Nosso garoto declarou que o monstro havia aparecido bem na hora. Contanto que matassem esse inimigo, conseguiriam completar a tarefa. O monstro rugiu e desceu sua arma com força. O ataque se aproximou como uma sentença de morte. Suping ordenou que o pequeno esqueleto usasse a técnica de esgrima iniciante. O pet balançou sua lâmina e atingiu diretamente a arma do inimigo. O ataque gigante foi bloqueado. O monstro franziu a testa e rugiu mais alto. Então bateu suas patas no chão. Centenas de mãos irromperam do piso. Isso pegou o protagonista desprevenido, e elas de repente agarraram ele e seus companheiros. O aviso do sistema apareceu novamente. A conclusão da tarefa ainda estava em 94%. Restavam apenas 7 minutos. O sistema lembrou a ele que o tempo estava quase acabando e que precisava completar a tarefa rapidamente.
Suping franziu a testa e resmungou que não havia necessidade de incomodá-lo com lembretes. Ser imobilizado 2 vezes em uma missão estava começando a parecer menos má sorte e mais um contra-ataque pessoal. Então ele chamou o Rato Relâmpago para usar sua habilidade. O pet crepitou com eletricidade depois que seu mestre ordenou que atacasse o núcleo do inimigo com corte relâmpago. Uma descarga poderosa atingiu o peito do monstro. O ataque havia destruído as mãos no corpo do monstro, mas não havia ido fundo o suficiente para alcançar o núcleo. O inimigo ainda estava de pé. Incontáveis novos braços envolveram seu corpo como uma armadura. Suping percebeu que o ataque havia sido bloqueado. Ao mesmo tempo, o sistema ainda não conseguia identificar que criatura estava diante deles. Ele franziu a testa e murmurou que havia descoberto 2 coisas. Primeiro, aqueles membros irritantes não eram afetados pelas habilidades de seus pets. Segundo, o núcleo era de fato a fraqueza deles. Com apenas 3 minutos restantes para completar a missão, Suping olhou para o Rato Relâmpago e gritou para ele ativar Corte Relâmpago enquanto espalhava a energia de trovão reunida pela superfície de seu corpo. O pequeno rato faiscou violentamente. Seu corpo começou a liberar uma força poderosa. Então abriu suas patas e criou uma barreira azul feita de relâmpagos, forçando-se a se libertar do aperto. Uma notificação apareceu. O Rato Relâmpago havia compreendido uma nova habilidade, Casaco Relâmpago. A habilidade era usada para afastar seres malignos. Ela causava dano e um efeito paralisante ao redor do rato. Ao lidar com inimigos de atributo demoníaco, os efeitos dobrariam. Pela primeira vez, o sistema havia dado a eles exatamente o que precisavam. Não conforto, é claro. O sistema não acreditava em conforto. Mas pelo menos entregou uma arma útil. Suping sorriu, claramente satisfeito com a nova habilidade. A eletricidade tocou as muitas mãos ao redor deles. A habilidade de aprisionamento do inimigo foi cancelada. Nosso protagonista imediatamente ordenou que o pequeno esqueleto acabasse rapidamente com o monstro. O pet se moveu imediatamente. Seus olhos brilharam em vermelho, com uma aura de aparência maligna cobrindo sua lâmina de osso. O pequeno esqueleto balançou sua espada, e o golpe preciso acertou diretamente o peito do monstro. O sistema anunciou que o pequeno esqueleto havia completado a morte. Sua força de batalha aumentou para o nível 7. Então outra notificação veio. O Rato Relâmpago também havia completado a morte, e sua força de batalha também subiu para o nível 7. Suping sorriu e disse que o pequeno esqueleto havia absorvido apenas uma pequena porção daquele cristal de sangue, mas sua força de batalha já havia aumentado tanto. Se terminasse de absorver tudo, o resultado seria incrível. Então o sistema anunciou que a tarefa havia sido concluída. Suping obteve um mapa de poder estelar puro do caos. Ele também obteve 3 pílulas iniciantes de poder original. Todas as recompensas foram automaticamente colocadas no armazenamento espacial, e o local de treinamento se fechou. Um momento depois, ele saiu da área de cultivo. Ele havia retornado à sua loja de pets novamente. Nosso garoto decidiu inspecionar os novos atributos dos pets. A descrição do pequeno esqueleto apareceu primeiro. Era uma besta demoníaca. Seu nível era nível 2 superior. Sua força de batalha era nível 7 intermediário. Sua qualificação agora estava acima de intermediária. Suas habilidades incluíam marionete, escravidão morta-viva, rugido de cadáver, esgrima de nível médio e reencaixe de membros. A descrição acrescentava que ele era a besta demoníaca de nível mais baixo entre os pets, e que seu talento estava despertando no momento. Suping franziu a testa quando viu o resultado. Seu nível era apenas nível 2, e sua força de batalha era tão alta quanto nível 7. Mas sua qualificação era apenas acima do nível médio. Ele perguntou ao sistema se tinha certeza de que isso estava correto. O sistema respondeu que o nível de qualificação era baseado em uma comparação entre o pequeno esqueleto atual e outros pequenos esqueletos desde o início do caos. O anfitrião não precisava duvidar disso. Nosso protagonista estreitou os olhos e lembrou do Rei Esqueleto. Então murmurou que aquilo era interessante.
Então ele abriu a descrição do rato relâmpago de sombra escura. Era uma besta de atributo relâmpago. Seu nível era nível 3 intermediário. Sua força de batalha era nível 7 inferior. Sua qualificação estava acima de intermediária. Suas habilidades incluíam choque do trovão, múltiplas imagens residuais relâmpago, corte relâmpago, avanço relâmpago, casaco relâmpago, invocação morta-viva e garra morta-viva. A descrição acrescentava que ele já havia sido um pet medíocre, mas agora podia enfrentar oponentes fortes. Suping esfregou o queixo. Ele nunca havia pensado que um rato relâmpago também pudesse aprender uma habilidade morta-viva. Então se perguntou como as pessoas na competição reagiriam se o vissem invocar um morto-vivo. Aquela competição provavelmente não estava pronta para um roedor elétrico com um negócio secundário de filme de terror. Ambos os pets estavam dormindo em suas celas. O rato relâmpago estava encolhido, enquanto o pequeno esqueleto abraçava feliz sua nova gema vermelha gigante. Suping murmurou que valeria a pena esperar pelo choque no rosto de todos. Depois disso, ele começou a organizar os itens do armazenamento. Ele puxou um pergaminho brilhante e perguntou ao sistema o que era o mapa do planeta Estrela do Caos. O sistema explicou imediatamente. O mapa do planeta Estrela do Caos era um método de cultivo antigo, perdido há muito tempo, que podia ajudar o anfitrião a aumentar seu nível de cultivo. Ele usava o corpo humano como base, como um vasto universo. De acordo com a forma como os pontos de acupuntura, músculos e ossos eram estruturados, o cultivo seria realizado. Esse método era completamente diferente dos métodos fixos de cultivo amplamente usados por todos os outros. Suping sorriu. Ele ficou feliz por finalmente também poder cultivar. Logo, ele apareceu dentro do universo Estrela do Caos. Ele flutuava em posição de lótus entre as estrelas. Um brilho amarelo se espalhou de seu corpo enquanto ele começava a treinar. O sistema o instruiu a deixar a energia estelar se reunir em seu núcleo e permitir que sua qualidade aumentasse. Ao aplicar a técnica, ele precisava gerar a energia e criar um redemoinho. Ao fazer isso, ele poderia liberar a energia dentro de seu corpo e afetar seus arredores. Esse era o primeiro estágio, o reino estelar. Suping olhou para a bola de poder em seu baixo abdômen e percebeu que, resumindo, ele só precisava absorver energia estelar. Ele girou as mãos e admitiu que, com suas habilidades atuais como treinador de pets de guerra, capturar aquelas energias estelares era uma tarefa muito simples. Mas ele encarou as pequenas estrelas e notou que não conseguia agarrá-las. Ele supôs que a energia delas precisava penetrar diretamente no corpo. Então ele olhou para baixo e se perguntou o que aconteceria se bloqueasse com seu corpo a direção em que a energia estava fluindo. Aglomerados de luz começaram a se prender à bola dourada. Suping ficou empolgado. Ele havia conseguido. Claro, como esperado, ele só podia reunir energia estelar com energia estelar. O método funcionava, mas também tinha a lógica de pagar dinheiro para ganhar dinheiro. Então ele pegou uma garrafa do armazenamento e lembrou que ainda tinha pílulas iniciantes de poder original. Ele despejou 3 pílulas vermelhas na palma da mão e as engoliu de uma vez. Um círculo brilhou abaixo dele. Vários anéis apareceram ao redor de seu núcleo. Suping notou que a bola de energia dentro dele havia ficado maior. O sistema o parabenizou por entrar no reino do redemoinho astral, e seu painel de perfil foi desbloqueado. Ele deu uma olhada rápida em seus atributos e viu que seu poder havia subido para o nível 3. Seu nível era Reino do Redemoinho Astral Estágio 1. Sua avaliação era desconhecida. E sua única habilidade era Intenção Assassina. Suping ficou imediatamente irritado quando viu pontos de interrogação em sua avaliação. Ele notou que sua imagem estava boa, mas por que as avaliações ainda estavam ocultas? O sistema respondeu que, com sua força atual, ele não tinha qualificação para vê-la. Para desbloqueá-la, precisava melhorar rapidamente sua força de batalha. Nosso garoto cerrou o punho com um sorriso. Depois de tomar apenas 3 pílulas de poder original, sua força de batalha já havia subido 3 níveis. Sob cultivo normal, esse progresso teria levado pelo menos 4 ou 5 anos. Então ele perguntou ao sistema se havia mais tarefas que recompensavam pílulas de poder original. O sistema respondeu que a pílula só era eficaz nos níveis 1 e 2.
Como o anfitrião já havia entrado no nível 3, ele precisava encontrar outro método de cultivo. Também explicou que, embora este universo tivesse de fato sido criado pelo mapa Estrela do Caos, ele foi projetado para simular o universo real. O corpo de Suping flutuava entre as estrelas enquanto o sistema continuava. Enquanto cultivava, ele precisava tomar cuidado com as estrelas ao redor maiores que ele para evitar ser absorvido por elas. Ele franziu a testa e perguntou o que aconteceria se fosse absorvido. Ele perderia a capacidade de cultivar? Mas o sistema tinha uma resposta muito mais sombria para lhe dar. Respondeu que ele seria destruído. Suping estremeceu e xingou o sistema. Um aviso apareceu imediatamente. Ele já havia sido avisado uma vez por xingar. Então o sistema acrescentou que o tempo neste universo fluía igual ao tempo normal, então ele precisava prestar atenção em como usava seu tempo. Nosso protagonista limpou o suor do rosto e murmurou que isso significava que tanto o risco quanto a oportunidade estavam ali. Em sua mente, a coisa toda parecia uma cadeia alimentar. Peixes grandes o comiam, e ele comia peixes menores. Então ele fechou os olhos e decidiu que evitaria os maiores enquanto absorvia os menores. Era pelo menos mais fácil do que muitos dos outros lugares para cultivo. Depois de um tempo, murmurou que a única desvantagem era que o processo era um pouco entediante. Então ele se lembrou de sua irmã, que parecia ser uma treinadora de pets de nível 3. Ele imaginou o primeiro encontro deles e se perguntou se o ele atual conseguiria aguentar o soco dela. A noite caiu sobre a cidade. Suping sentou-se à mesa com sua mãe. Ela ofereceu mais comida a ele, mas ele recusou e elogiou a comida dela. Ela ficou surpresa que seu filho de repente tivesse se tornado tão cortês. Enquanto limpava, ela disse a ele para ser mais cuidadoso quando fosse para o quarto, porque sua irmã ainda estava cultivando. A garota tinha uma competição nos próximos dias, então era melhor não perturbá-la. Então ela acrescentou que faria sua comida favorita na manhã seguinte, lembrando de não esquecer de comer antes de sair. Suping se virou e disse que entendia. Ele olhou para as costas da mulher e pensou que, embora ela não fosse a mãe verdadeira do dono original do corpo, havia sido bastante gentil com ele. No mínimo, ele podia sentir a bondade e o calor de um lar. Aquele calor ficou com ele por um momento. Depois de todas as mortes, monstros, reis demônios e estrelas destruidoras de almas, um simples jantar em família de alguma forma parecia mais estranho do que todo o resto. Nosso garoto então esfregou o pescoço e murmurou que originalmente queria lutar com sua irmã e aprender algo com ela, mas provavelmente era melhor apenas voltar para o quarto e cultivar. Então ele notou uma quantidade densa de energia estelar vindo do quarto de sua irmã. Ele espiou pela fresta da porta, dizendo a si mesmo que um irmão mais velho espionando a irmã não deveria contar como algo estranho. Esse era um argumento muito corajoso para um homem parado do lado de fora do quarto de alguém e olhando por uma fresta. Lá dentro, Sunin Gil estava deitada na cama, folheando um livro. Seu núcleo brilhava, envolto em um grande redemoinho estelar. Os olhos de Suping se arregalaram. Ele ficou chocado com o grande vórtice. Ainda mais surpreendente, ela conseguia reunir energia estelar enquanto estava deitada, e sua escala de absorção era enorme. A bola brilhante no corpo dela atraía energia para si mesma. Ele supôs que esse poderia ser o método de cultivo ensinado na Academia de Pets Astrais. Suping notou que a energia no mundo normal era muito mais fraca do que no universo Estrela do Caos. No universo Estrela do Caos, a energia era dividida em duas áreas, uma com energia mais densa e outra com muito pouca energia reunida. Mas no mundo real, essa energia era distribuída de forma uniforme. Ele supôs que o motivo eram as grandes estrelas pegando toda a energia no universo Estrela do Caos. Então um pensamento perigoso veio à sua mente. Se ele pudesse aprender o método de cultivo da Academia de Pets Astrais, então sua velocidade de cultivo no universo Estrela do Caos também melhoraria. Ele se sentou no chão, cruzou as pernas e pensou em como sua irmã movia a energia estelar dela. Ele queria replicar a mesma coisa. Quando olhou novamente para dentro de seu próprio núcleo, ficou surpreso ao sentir uma força de atração. Ele se perguntou por que não havia pensado nisso antes.
Assim que a massa fosse grande o suficiente, depender apenas do movimento da energia estelar seria mais do que suficiente para absorver a energia estelar ao redor. Era física básica. Dentro da casa, irmão e irmã continuaram cultivando. Su Ping pensou que deveria testar a diferença entre rotação para frente e antirrotação. Enquanto isso, sua irmã começou a suar. Ela murmurou que absorver energia estelar estava ficando mais difícil de repente. Su Ping criou um vórtice em cada mão. Um girava para frente. O outro girava para trás. Tinha funcionado melhor do que ele esperava. Ele conseguia absorver a energia por toda a casa. Em seguida, tentaria absorver enquanto mantinha duas rotações ao mesmo tempo. Su Lingjiu estremeceu de repente. Ela não conseguia entender como isso era possível, então ela se virou e disse que algo estava estranho. Parecia como se toda a energia tivesse sido levada embora, tornando difícil absorvê-la. A energia estelar definitivamente não era normal. A direção em que fluía era estranha. Então ela pensou em um motivo. Havia um cultivador forte por perto? Sua irmã corou e gemeu, agarrando o travesseiro. Todo seu poder estelar estava saindo de seu corpo agora. Enquanto isso, sua mãe se virou lá embaixo e perguntou se algo estava errado. A garota cobriu o rosto e disse que não havia nada errado, e que estava apenas cultivando. Su Lingjiu e franziu a testa. Obviamente havia algo errado na área. E o poder estelar definitivamente vinha de algum lugar que ela odiava. O quarto de seu irmão idiota. Ao mesmo tempo, Su Ping exalou. Ele cerrou o punho com um sorriso enquanto o poder girava ao redor de seu núcleo. Ele já quase havia dominado a técnica. No dia seguinte, Su Ping estava sentado atrás do balcão da loja de pets malandra com os olhos fechados. Por fora, parecia que estava descansando calmamente, mas, na realidade, sua consciência estava dentro do universo de poder estelar do caos, onde a energia astral reunida pela estrela estava sendo absorvida por ele. Nosso garoto sorriu e esticou os braços. Contanto que mantivesse uma boa distância e impedisse a si mesmo de chegar perto demais, poderia cultivar com segurança a partir do poder da estrela. Então ele sorriu de olhos ainda fechados, porque isso significava uma coisa linda. Ele podia cultivar constantemente, até enquanto dormia. Sinceramente, para um homem administrando uma loja de pets, sobrevivendo a treinamento de morte e lidando com clientes, cultivo automático durante o sono parecia o melhor benefício que o sistema havia dado a ele. Mas enquanto ele aproveitava aquela sensação pacífica, uma voz chamou pelo lojista. Uma cliente havia chegado para buscar seus pets. Su Ping, ainda de olhos fechados, franziu levemente a testa e murmurou sobre o tamanho que estava sentindo. Então ele abriu os olhos e olhou indiferente para as duas garotas paradas dentro da loja. No momento em que seu olhar caiu sobre elas, ambas as garotas instintivamente cobriram seus corpos. Elas haviam presumido que ele estava falando de algo estranho. A amiga de Ying, especialmente, achou o comentário nojento. Nosso garoto tossiu de forma constrangida e explicou que estava falando sobre a energia estelar do núcleo delas. As duas precisavam treinar mais, porque sua energia era simplesmente fraca. Caso contrário, como deveriam controlar pets mais fortes? Os olhos de Ying se arregalaram. Por que elas precisariam controlar pets fortes agora? Seu rato relâmpago havia ficado mais forte de novo? Mas ele só havia ficado ali por 3 dias. Su Ping questionou se realmente era certo deixar uma estudante levar um pet de nível 7 de volta para a escola, quando o pet médio lá só tinha poder de nível 3 ou 4. De qualquer forma, nosso protagonista não queria se incomodar. Então disse casualmente para ela esperar ali enquanto trazia seus pets. Mais tarde, ele colocou o rato relâmpago no chão. A pequena criatura chiou assim que viu sua dona. Su Ping lembrou Ying que ela já havia pagado a ele da última vez. A garota pegou o rato relâmpago e imediatamente notou que seu pelo havia mudado de cor. Ela agradeceu suavemente, então se virou para suas outras 3 feras. Mas, em vez de correrem felizes de volta para sua dona, os pets pareciam estranhamente deprimidos. Ying congelou por um momento. Eles quase pareciam não querer ir embora.
Depois de apenas alguns dias nesta loja, será que suas feras de alguma forma haviam se apegado ao lugar? Suping simplesmente acenou com a mão e disse para irem embora. Ing franziu a testa em surpresa. Mesmo com o vínculo emocional de um contrato, não havia uma ligação real entre o mestre e o pet. O pet apenas obedecia às ordens do mestre, e uma vez que o contrato fosse anulado, seus laços seriam rompidos. Mas suas feras estavam agindo como se tivessem acabado de sair de um hotel 5 estrelas e estivessem sendo arrastadas de volta para a vida normal. A amiga dela tocou em um dos animais e notou outra coisa. Os ferimentos deles pareciam estar curados, e até o pelo deles havia ficado mais viçoso do que antes. A garota ruiva sorriu e agradeceu ao dono por cuidar tão bem deles. Então pediu que ele recomendasse alguma comida para pets. Nosso garoto olhou de relance para ela e supôs que ela queria retribuir o favor dessa forma. Ainda assim, decidiu não cobrar muito dela desta vez. Ele apontou para a erva espírito do fogo no balcão e disse que ela podia comprá-la por 1.200 cada para sua fênix caída. Ing estremeceu ao ouvir o preço. Ainda assim, ela sabia que este dono era estranho à sua própria maneira. O que quer que ele fizesse com os pets, funcionava. Então ela comprou a comida para pets. Mais tarde naquele dia, a garota ruiva tinha uma expressão séria no rosto. Ainda havia algum tempo antes do concurso, e ela estava curiosa para saber o quanto o rato relâmpago havia ficado mais forte. Então ela ficou diante de sua amiga e pediu a Lelé que invocasse seu pet mais forte. Também disse para ela não pegar leve. A garota de cabelo azul colocou uma mão no quadril e sorriu com arrogância diante da confiança de Ing. Então ela se preparou e invocou sua fera. Uma fenda se abriu acima de sua cabeça, e uma criatura estranha espiou da escuridão lá dentro. Um momento depois, o monge da terra de vários braços apareceu. Lelé sorriu e disse à sua amiga para não chorar se machucasse. Ing franziu a testa. Esta era a carta secreta de Lan Lelé, um pet humanoide de alta qualidade do tipo rocha. Mesmo ainda sendo imaturo, seu poder já havia alcançado nível 5. A garota ruiva olhou para seu rato relâmpago e esperou que ele não fosse derrotado instantaneamente. Por enquanto, ela queria testar o poder de corte relâmpago e imagem residual relâmpago. Essas duas habilidades decidiriam se esse aquecimento se tornaria um teste ou uma humilhação pública. Ao comando de Ing, o rato relâmpago mostrou os dentes e avançou. O monge da terra ficou à frente de sua dona. Lelé ordenou que ele entretivesse seu oponente. A criatura juntou as mãos, e seus olhos começaram a brilhar. Ela ativou uma habilidade de movimento da terra, e pilares de pedra irromperam na direção do rato relâmpago. Mas a pequena fera desviou do ataque e avançou. O monge da terra chutou uma rocha para se defender, enviando pedras voando na direção do rato. Ing estreitou os olhos e imediatamente ordenou que ele usasse imagem residual relâmpago. No instante seguinte, o rato relâmpago criou 3 clones. Lelé cobriu a boca em choque. Até Ing sorriu de lado e disse com alegria que aquilo era múltiplas imagens residuais relâmpago. Os clones circularam a fera de vários braços. Mas, em vez de apenas pressionarem o monge da terra, também começaram a se aproximar de Lelé. Era a mesma estratégia que Ing havia usado na última luta contra Zhang Xiao. A garota rapidamente levantou um escudo à sua frente e gritou para Ing fazer o rato relâmpago lutar apenas contra o monge da terra. Seu escudo astral era fraco demais para lidar com aquele tipo de ataque. Ing franziu a testa e respondeu que só havia dito ao seu rato relâmpago para se aproximar de Lelé. Ela não havia dito para atacar. Ainda assim, esse era exatamente o tipo de teste que queria. O monge da terra era um pet de alta qualidade com percepção extraordinária. Esta era uma boa oportunidade para testar novas habilidades. O monge da terra de repente saltou e cavou para dentro do chão. Ele atravessou o piso por baixo, abrindo uma vala em direção à sua dona, que ainda se defendia dos ratos à sua frente. Então a criatura irrompeu de volta à superfície. 3 ratos relâmpago foram agarrados de uma vez. As garotas encararam nervosas e se perguntaram se ele havia capturado o rato relâmpago. Mas os olhos do monge da terra se arregalaram. Porque bem diante de seu rosto, uma patinha apareceu.
Enquanto seus clones começavam a desaparecer, o verdadeiro rato relâmpago pousou diretamente na cabeça do oponente. O monge da terra havia caído na isca. O rato relâmpago mostrou os dentes. Seus olhos vermelhos brilharam com uma luz feroz, e por um breve momento, este pet de baixa qualidade não parecia de baixa qualidade de jeito nenhum. Parecia mais um pequeno demônio relâmpago. O monge da terra saltou para trás com medo. E Lelé só pôde encarar em descrença. Seu pet estava realmente assustado. Ele havia falhado em capturar o verdadeiro rato relâmpago, e agora estava com medo do próprio oponente com quem tinha recebido ordem para brincar. Então o monge da terra rapidamente se moveu para a frente de Lelé e levantou uma barreira de pedra ao redor dela. Placas grossas subiram do chão e se fecharam sobre ela como uma cúpula. Ing encarou a barreira de pedra. De dentro, Lelé tentou garantir à sua fera que estava segura. Não havia necessidade de uma barreira como aquela. A garota ruiva arregalou os olhos. Ela mal podia acreditar no que acabará de ver. O monge da terra era nível 5 e era forte contra pets do elemento relâmpago. Mesmo assim, havia sido assustado a ponto de proteger sua dona de um rato relâmpago de baixa qualidade. Ing sorriu lentamente enquanto a verdade se assentava. Seu pequeno havia se tornado inacreditavelmente forte. E é aqui que o episódio de hoje termina. Suping primeiro sobreviveu a uma demonia. Depois, roubou um rei esqueleto e fortaleceu seus pets. Mais tarde, desbloqueou seu próprio método de cultivo. E de alguma forma transformou um rato relâmpago normal em um pequeno pesadelo elétrico. Agora Ing finalmente havia visto o resultado com seus próprios olhos, e a competição da academia estava prestes a se tornar muito injusta, muito rápido. Então o que aconteceria quando os outros vissem esse rato relâmpago de baixa qualidade em ação? E o quão chocados todos ficariam quando os pets de Suping revelassem o quão monstruosos haviam se tornado? Deixe um like e se inscreva para mais vídeos como este. Como sempre, conte nos comentários o que você achou, e diga se quer a próxima parte. Obrigado por assistir. Vejo todos vocês no próximo episódio de Plotoria.